Muito bem, vamos aqui fazer um react daquela entrevista do caso de Genivaldo, que um PRF, o envolvido, o principal envolvido ali naquele caso do Genivaldo, concedeu uma entrevista para o Cabrini, né? Foram condenados aí a mais de 20 anos de prisão. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui no vídeo de hoje, inclusive trazendo alguns tópicos aí que podem aparecer na sua prova de concurso, tá? E dar minha pincelada, minha opinião sobre tudo isso que será narrado aqui. Bora lá! Eu não tô colocando na íntegra aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo. Peguei alguns trechos aí que mais importam em relação à parte da PRF mesmo, né? Vamos lá. São pouco mais de 11 da manhã. Genivaldo é abordado após circular de moto sem capacete. No início estão só os agentes Kleber Nascimento e William de Barros. Um dos policiais aplica um mata-leão e tenta imobilizá-lo. Ele faz de tudo para se soltar. O policial Paulo Rodolfo chega correndo 2 minutos depois. Os agentes pressionam os joelhos contra o corpo, a cabeça e o pescoço de Genivaldo. O motociclista tem os pés e as mãos amarrados. Genivaldo acaba sendo colocado na viatura. Esse tipo de situação que o indivíduo resiste, né? Ali não tá claro o que aconteceu, qual foi a discussão ali, né? Mas eles alegam que o indivíduo está resistindo. É comum, Luiz, alguma situação de você ter esse tipo de embate? Cara, eu fiquei 8 anos na PRF e eu nunca tive situação nesse nível de resistência, né? Então, sempre foi fácil de algemar, sempre foi fácil de derrubar, sempre foi fácil de conduzir. Quem mais pode dar alteração não são os criminosos mais perigosos, né? Aliás, pelo contrário, tá? Os criminosos mais perigosos que eu já aprendi, cara de facção, cara com lista corrida de homicídio, eles são bem obedientes. Eles falam assim, ó, perdi, senhor, e eles já ficam na posição, não dão trabalho, porque eles justamente sabem que a situação deles complica se eles derem trabalho. Agora, sabe quem que mais complica? São pessoas embriagadas. Essas são as que mais dão trabalho, pessoas embriagadas. E no caso aqui, ele não estava embriagado, né? Mas ele tinha um problema mental, parece, né? Vamos acompanhar aqui a entrevista juntos. Mas é isso que motivou, por isso que ele está ali oferecendo essa resistência. Não é comum um sujeito oferecer resistência para a polícia. Geralmente isso quem faz são indivíduos ou embriagados ou drogados. Mas fica com os pés para fora, tentando evitar que a porta traseira seja fechada. É nesse momento que Paulo Rodolfo joga uma granada de gás lacrimogêneo. Aí a merda começa. Enquanto isso, a fumaça toma conta da viatura. Naquele momento eu cheguei, tava aquela multidão, e aquele fervor, falar. Bom, eu já vi isso acontecer na PRF? Nunca vi isso acontecer nesses 8 anos trabalhando aí só na Ronda, né? Eu não fiz outra coisa, tive alguns meses que eu trabalhei na corregedoria, convocado, assim, mas todo o meu trabalho era na Ronda, era fiscalizando moto, veículo, caminhão. Nunca teve uma situação como essa de um colega pegar um gás e jogar para dentro de um porta-mala. Nunca vi isso acontecer. A outra falava, eu tentei me aproximar, ainda peguei no pé dele, falei nego, só que ele não teve nenhum tipo de reação. O que a senhora observou no comportamento dos policiais? É como se eles estivessem surdos ali naquele momento, que até então eu levei também o atestado dele para falar, olha, ele tem problema, e eles não davam ouvido. A essa altura, vocês já tinham sido informados que ele era um deficiente mental, portador de esquizofrenia, pelas testemunhas, pelas pessoas que estavam ali. Não, eu não tive essa informação, não escutei essa informação. Talvez o senhor não tenha prestado atenção. Não era possível tirar o foco da ação mais importante do momento, que era conter a agressividade do seu Genivaldo. E eu pedi para que um deles abrisse por conta do cheiro que estava forte. E eles falaram, não, ele está melhor do que nós aqui fora.
partiu do senhor a ideia de pôr o Genivaldo dentro da viatura, dentro do porta-malas? Porque ele precisava ser conduzido. Como a decisão sua? Sim, eu informei a O ele. senhor assumiu os riscos dessa decisão. Concorda comigo? Não era um risco que eu estava assumindo. Era o procedimento correto. Vocês estavam lidando com um homem desarmado, cujo crime era não estar de capacete e não ter carteira de habilitação. E isso só foi apurado depois. Ele é colocado na viatura e ele resiste a ser colocado. Em que momento o senhor tem a ideia de lançar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do porta-malas com o Genivaldo ali dentro? Depois de verificar que não há previsão de que ele venha colaborar, que ele venha ceder, resolvo utilizar. O senhor não percebeu naquele momento que o senhor estava condenando o Genivaldo à morte? De forma alguma. Mas o senhor não hesitou em colocar a bomba de gás lacrimogêneo lá de dentro do porta-malas? O aluno formado em operação de controle de distúrbios sai com a certeza de que o gás lacrimogêneo não mata. Isso que ele falou aqui, cara, isso aqui é algo que o judiciário não aceitou, mas é verdade. Tanto no curso de formação, né, para quem não sabe, no curso de formação da PRF, isso deve ter mudado já, não deve acontecer mais a partir de agora, mas todos os alunos num curso de formação policial, eles passam pelo choque, né, com a taser, então são submetidos a choque. Se não quiser participar, né, você pode não participar, mas não vai ser bem visto, né? Então todo mundo toma choque. Cara, é uma dor terrível. Ela te desliga, você cai, tá? Então choque você toma. Tem o espargidor de pimenta nos olhos, também terrível, e tem o gás lacrimogênio. O gás lacrimogênio no curso de formação que eu participei, ele era em ambiente aberto, né? Ficava a galera em roda e colocava o gás lacrimogêneo no meio dos alunos ali, e o objetivo era ficar o máximo de tempo possível. Agora, o que ele falou ali, ó, que os alunos, eles saem com a certeza que o gás não mata, é verdade, porque os instrutores, eles realmente dão essa informação. Não, isso aqui é muito seguro, muito seguro. E ele, provavelmente, ele fez o curso popularmente conhecido como choque, de controle de distúrbios. Lá, no curso de controle de distúrbios, os alunos vão realmente para um local fechado, às vezes um ônibus, né, um ambiente realmente confinado, e lá dentro jogam o gás lacrimogêneo, num ambiente totalmente confinado. Então, cara, isso acontece todo ano que a PRF faz esse curso. Centenas de policiais são submetidos a isso. Então ele realmente, quando ele está dizendo aqui que ele tem essa certeza que o gás lacrimogêneo não mata, ele não está mentindo aqui. Ele está falando realmente a verdade. O policial sai com isso da cabeça nesses cursos mais operacionais aí da PRF. O manual afirma exatamente o contrário, que o gás lacrimogêneo jamais pode ser utilizado em ambiente fechado. Aí o repórter vem com esse questionamento, né, do manual do gás. O policial não lê o manual do gás. O policial ele tem um treinamento, ele vai ter acesso às instruções e ele vai lembrar aquilo que ele passou. Então, na cabeça dele, embora não fosse algo recomendado pela PRF, nunca tive instruções falando, você pega o gás lacrimogêneo e joga no porta-mala para o sujeito se acalmar. Não, isso aí não acontece. Inclusive, os policiais ordinários, eles nem têm acesso a gás lacrimogênio. Eu nunca tive um gás lacrimogênio meu, né? Quem tem gás lacrimogênio é quem faz parte desses grupos de controle de distúrbios. Aí sim vão ter esse gás. Então, o policial, ele vai confiar no quê? Ele não vai ler o manual, ele vai confiar naquilo que foi passado para ele, nas instruções do curso que ele teve. Sempre em ambiente externo. Não há registro de morte por CS em nenhuma instrução da PRF. É verdade o que ele está falando. A Polícia Rodoviária Federal utilizou essa tecnologia diversas vezes comigo. O senhor produziu uma câmara de gás? Eu passei por câmara de gás. Ali não foi a câmara de gás. Houve um escape em poucos segundos de toda a fumaça lacrimogênea. O senhor sabe como é que o senhor utilizou em uma pessoa indefesa esse mesmo recurso? O treinamento foi justamente quem me deu a confiança de utilizar. O senhor foi treinado durante 11 anos para fazer isso? Por isso mesmo. O treinamento que me deu confiança de que os efeitos passariam rapidamente, porque eu conheço os efeitos. Coriza, lacrimejamento, uma leve irritação na garganta. Mas em poucos segundos os efeitos passam e a pessoa segue normalmente.
não é o que a Polícia Rodoviária Federal afirma. Então a teoria está contrariando a prática. Mas o senhor é uma pessoa culta, preparada. Não parece estranho por alguém dentro de um porta-malas, num ambiente muito pequeno, e colocar ali bomba de gás lacrimogêneo? O senhor não pensou, essa pessoa não vai conseguir respirar? O senhor não pensou nisso? Mas eu passei por isso, Cabrini. Então eu sei de corpo próprio, por experiência própria. Mas o fato do senhor ter sobrevivido significa que Genivaldo também poderia sobreviver? Não foi uma irresponsabilidade da sua parte? Não, no mínimo? não atribua isso. Porque esse instrumento aqui nada tem a ver com o famigerado gás utilizado em câmeras de gás. O senhor continua justificando o que o senhor fez? O senhor considera normal? Eu estou dizendo a finalidade da minha ação. Os policiais chegam a levar Genivaldo para a delegacia, mas percebem que ele está desacordado e fazem massagem cardíaca. Se o objetivo deles fosse realmente matar o Genivaldo, eles não teriam por que parar no meio do caminho e começar ali com manobras para ressuscitar o sujeito, né? Às 11h41 da manhã, a viatura passa por cima da calçada. Então isso aqui, ó, agora tratando aí de concurso, a gente já afasta o dolo direto. O que é o dolo direto? É quando o sujeito quer o resultado. Inclusive, eles não foram condenados com base no dolo direto. Temos dois tipos de dolos, tá, pessoal? O dolo direto e o dolo eventual. Dolo direto é aquele que o agente deseja o resultado. Não, eu quero matar esse sujeito, eu quero. Esse é o dolo direto. O que eles foram condenados foi pelo dolo eventual, que eles, embora não queiram diretamente o resultado, eles aceitam que esse resultado ocorra. É tipo assim, ó, se acontecer, paciência, aconteceu, entendeu? Mais ou menos isso. E chega ao hospital de Umbaúba. Genivaldo é colocado no chão. Um funcionário do hospital chega com uma cadeira de rodas. Ele é levado para dentro. As pernas dele estão amarradas com um lacre de plástico. O policial Paulo Rodolfo acompanha tudo de perto. Ao 12h56, o corpo de Genivaldo é retirado da sala, coberto por um lençol. O laudo do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal revela que a concentração de gases tóxicos no interior do compartimento onde estava Genivaldo elevou-se rapidamente, causando asfixia e morte. Ao olhar esta imagem, a imagem deste homem, um portador de deficiência mental, esquizofrenia, que foi colocado dentro de um porta-malas com gás lacrimogêneo, uma câmara de gás, como o Ministério Público descreveu. O senhor não se arrepende? Não tem nenhum arrependimento? A finalidade minha nunca foi causar o óbito. A sua condenação e a dos seus dois companheiros de polícia rodoviária foi baseada na noção de que vocês se mostraram indiferentes à iminente morte da vítima, aceitando conscientemente a consumação de tal resultado. Não houve indiferença. Não houve assunção de risco. Mas se vocês de fato mostraram sensibilidade e humanidade em relação ao Genivaldo, ele não estaria vivo nesse momento? É só observar a nossa mudança de comportamento no momento em que nós chegamos à delegacia, em aparente tranquilidade, e o momento em que nós saímos em condição de emergência para o hospital. É uma postura completamente diferente e que não se coaduna com alguém que estaria indiferente à morte de uma pessoa. Segundo testemunhas, vocês foram alertados por populares sobre o excesso na conduta aplicada contra o Genivaldo e que os alertas foram totalmente ignorados por vocês, condenando o Genivaldo à morte. Como é que o senhor recebe essa noção que trouxe como consequência a sua condenação a 28 anos? Eu não ouvi ninguém se dirigir nesse sentido para mim, certo? Talvez o senhor não tenha aceitado escutar isso. E eu estava seguro de que o procedimento que eu estava utilizando com a finalidade de contenção era um procedimento seguro. Policial Paulo Rodolfo, o senhor foi racista? De forma alguma. Não sou racista. A minha atuação foi tão somente guiada pela reação dele. Como é que a senhora descreve o depoimento do policial rodoviário Paulo Rodolfo? Daria para escrever uma história de terror com alguém muito frio e calculista. O argumento de que o gás lacrimogêneo não mata não foi aceito pela justiça. Todos os policiais ouvidos no processo
foram taxativos ao dizer que nunca foi recomendado esse tipo de conduta nos cursos da instituição. De fato, embora a instituição dê confiança que o gás lacrimogêneo não mata, isso aí eu repito, isso aí é realmente falado, em nenhum momento tem algo te sugerindo de usar isso contra um indivíduo em ambiente confinado. É um equipamento de controle de distúrbios, né? Distúrbio. Distúrbio não é uma pessoa, é quando você está ali com uma multidão, você vai jogar isso no ambiente aberto. Então, realmente. As bombas de gás, elas são usadas para controle de distúrbios em ambientes abertos. Nenhum dos protocolos da polícia preconiza o uso de granada de gás em ambientes hermeticamente fechados. O senhor ainda se sente um policial rodoviário federal? Eu me sinto sim. Mesmo tendo sido expulso, o senhor foi expulso da corporação. Eu me sinto porque isso ainda não é um prego batido. Mas essa mesma Polícia Rodoviária Federal considera o senhor uma vergonha para a corporação. Ela preferiu lavar as suas mãos e condenar por antecipação. Como é que a senhora encaminhou a fada do seu marido? A corporação... Bom, acho que essa é a parte mais relevante. Eu quero fazer alguns comentários. Primeiro comentário tá? Ele foi condenado, então, pelo dolo eventual, que é quando o sujeito assume o risco do resultado. Ele não desejava matar lá o Genivaldo, né? Ele não desejava. Isso aqui é o judiciário falando. Esse sujeito não desejava matar o Genivaldo, mas ele aceitou essa possibilidade. Ele se mostrou indiferente a essa possibilidade caso o policial morresse, o Genivaldo morresse, o abordado morresse. Ele estava indiferente. Isso é o que se chama de dolo eventual. Se afastasse o dolo eventual, restaria o homicídio culposo, né? Então, provavelmente, a tese do advogado de defesa é do homicídio culposo. Agora, outro aspecto que eu quero falar. Eram 3 policiais ali. Vocês veem que tem um policial que quase não aparece, né? Foram 2 mais ativos e um que quase não aparece. Esse sujeito foi condenado também por homicídio doloso, né? Na modalidade do dolo eventual. Ele foi condenado também. Perdeu o cargo, perdeu tudo. Então fica aqui a lição para vocês. Se vocês estão junto da situação, não basta não participar. Como policial, não basta não participar. Você tem que impedir que os outros executem aquela situação ali. Você tem que ativamente demonstrar que você está tentando impedir aquele processo, que aquele processo continue. Se você ficou parado olhando, como o terceiro sujeito fez, ele vai entrar junto no crime de homicídio doloso. Tá? Outra coisa que eu quero falar, tem muito PRF que vai se formar em breve, né? Então tem uma coisa que se fala que é muito verdade na instituição. Se você segue o manual da instituição, né, só aquilo que está escrito lá, você segue estritamente o manual, se algo der errado com você, você vai ter 13 mil policiais defendendo você. Toda a instituição ela vai se voltar para te defender. Você seguiu o manual. Agora, se você não segue o manual, os 13 mil PRFs vão dar as costas para você. E é isso que aconteceu com eles. Ah, mas, poxa, eu já vi outros sujeitos fazendo isso, de jogar o gás. Poxa, parece que é algo comum, vou fazer também. Tá no manual? Você viu isso escrito no manual? Não viu? Então não faça. Não faça, porque você vai ter problema. E eu, sinceramente, eu acredito que ele realmente, achou que só ia acalmar o sujeito, que só ia dar um susto, ia acalmar o sujeito e que não tinha hipótese de matar o sujeito. Eu acho realmente que eles não imaginavam que a morte fosse algo possível. Porque justamente quem passou por esse tipo de treinamento sai com essa crença. Poxa, eu sobrevivi tranquilo. Ainda mais que estava meio aberta ali a viatura, né? Então... foi uma situação totalmente lamentável. Provavelmente aqueles policiais estavam com o que se chama de visão de túnel, né? O que é visão de túnel? É o sujeito, ele não consegue ouvir. Tem alguém falando, ele tem problema mental, ele é deficiente mental. E o cara tá numa visão de túnel que ele não consegue ouvir mais nada.
Isso geralmente vai acontecer se você fica exaltado, fica nervoso. Então é muito importante o policial sempre manter a calma. E é isso, tá? É isso, trazer essa informação para os senhores. Por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.